Então, assim, por exemplo, o lacre, tá? O que vai acontecer no lacre aqui? Normalmente, tá? Eu vou colocar aqui como não conforme, tá? Não conforme. Por quê? Porque no final eu vou ter que trocar o lacre. Então eu vou botar lacrar, tá? É uma coisa meio óbvia, né? Mas é isso aí. Pintura. Pintura não está ok, tá? Então eu posso simplesmente pintar ou então pedir para jatear. Por exemplo, se a pintura de cobertura está legal, está tudo ok, né? Apenas ela está queimada, assim, né? Até pode ser que a gente faça só uma cobertura. Mas isso, assim, normalmente é pouco provável. Então, o que a gente vai fazer? Sempre remover, então, jatear, né? Barra pintar. Então, pintar a válvula, tá? O corpo aqui, ó, se a gente olhar, logicamente que o corpo eu já estou falando em jatear e pintar, mas essa pintura é externa. Agora eu vou fazer a interna. Então, se eu for olhar o corpo aqui, ó, tá? Internamente, o que precisa fazer? Ele tem corrosão, tá? Como é que eu elimino a corrosão? Então, se tem corrosão, não está ok. Como é que eu elimino a corrosão? Preciso jatear, tá? E aí, logicamente, tá? Que eu vou pintar. Agora, vai ser a tinta de cobertura? Não, né? Normalmente é fundo, né? Só que ou a gente coloca pintar o fundo, ou prime, ou então só bota pintar, que o profissional que executa essa atividade, normalmente é um pintor, ele já sabe como é que é o procedimento, tá? O castelo também, se a gente olhar o castelo aqui, ó, aqui parcialmente está com corrosão e lá dentro também. Então a gente vai melhorar essa condição aí, tá? Para que a válvula dure mais tempo e fique mais íntegra. Então, jatear, tá? E pintar. O capuz, tá? O capuz aqui, ó, ele vai entrar na mesma levada, tá? Porque a gente vai acabar fazendo, então, o processo de jateamento e pintura. Só que aqui, tá? A gente tem um outro item, tá? Jatear, ó, pintar. E aqui aparece um item, o terceiro item, que é engachetar. Ou seja, tá? Eu tô dando a orientação, né, aqui como inspetor, como inspeção, né, de que nós vamos trocar a gacheta, porque essa haste aqui, esse tipo de capuz é o engachetado, tá? Que tem gacheta. O capuz tá, o bocal. O bocal, se a gente olhar aqui, ó, tá? Ele não tem nada de agravante assim, tá? Mas o que a gente faz? Limpar, né? Limpar, barra, lapidar. A gente vai lapidar, tá? Se eu desejar dar qual é o item, qual é o nível de lapidação, eu até posso fazer, tá? A partir de JP 30, por exemplo, né? Ou a partir de 30, a partir de 15, a partir de 50. Mas, normalmente, eu não é essa a ideia, né? Então, eu só boto que tem que lapidar, tá? Aí deixa a cargo da pessoa depois verificar lá, que ele vai ter que dar uma olhada para ver, tá? Então, quando eu faço isso, eu imagino que é para me lembrar, né, para fazer uma lembrança para mim quando eu for refazer isso aí, se caso eu não for fazer agora, e também para um profissional que vai, porventura, eu vou fazer uma outra atividade, ou estou ausente, né, e aí outro profissional vai poder executar. O disco de lapidação, mesma coisa, né, limpar e lapidar, tá? Anel inferior. Se a gente olhar o anel inferior aqui, ó, né, ele precisa Luciano, de uma limpeza. Então, oi, pode falar. esqueci de marcar ali na coluna. Ali. Ah, é isso. Eu já estou fazendo, não estou marcando. Obrigado. Ok. Então, eu vou marcar aqui, né? Eu vou fazer a marcação, não posso esquecer disso, tá? Anel inferior, ok. Ele está, ele não está ok. O que eu tenho que fazer nele, tá? Eu vou, então, portanto, limpar, tá? Ah, Xavier, mas o que que tu vai como tu vai limpar, o que que tu vai limpar? Bom, aí logicamente, tá, que depende muito do tipo de sujidade que ele tem, tá? Como aqui ele é roscado, a gente tem que cuidar da questão de jateamento, esse tipo de coisa assim, tá? Aí a gente usa algum produto, né, para desengraxar ou algum produto para remover o excesso, né, de sujidade. O anel superior nós não temos nessa válvula, então é não aplicado. A mola. O que está acontecendo com a mola, tá? A mola eu vou sugerir aqui, ó, por exemplo, ó,
olhando aqui, ela tem um pouquinho de sujidade. Então, o que eu vou pedir? Para limpar a mola. Tá? Existem algumas orientações de alguns fabricantes de não pintar a mola, tá? Em função disso, pode alterar a constante elástica da mola. Mas entre não pintar, né, e deixar ela no substrato, no metal, e ela sofrer com corrosão, né, eu acho que é mais arriscado não pintar, tá? Então, poderia sim aqui, tá, sugerir de repente, tá, uma pintura, tá? Então, pintar, tá? Para evitar corrosões futuras. Suporte de mola, aqui sim, JTA barra pintar. Pode falar. Eu já estava com essa dúvida desde ontem, só que acabou que eu não fiz as perguntas, mas eu vou perguntar hoje. Tá. Existe algum tipo no manual do cliente que vem falando sobre essa elasticidade da mola? Até No quando a manual, gente não. consegue usar, né? Até quando o quê? Tipo assim, até quando a gente sabe que ela tá vedando ou não? Se tem algum tipo de medição que a gente consegue fazer na mola? Ah, não, só os ensaios, aqueles ensaios que eu mostrei ontem, né? Que é Ah, o entendi. de carga sólida, paralelismo e perpendicularidade. Aquilo lá que são os parâmetros para te avaliar, tá? Se dentro daqueles Beleza. parâmetros tá ok, tá tudo certo. Bom, mas aí tem um outro, tá? Tem um que é importante, que é o recebimento. Então, quando a gente faz o recebimento da válvula, tá? Existe ali a questão daquela repetição que a gente faz, 3 aberturas. Se aquilo ali repetiu, tá certinho, é porque tá tudo ok. Princípio, né, tá ok, não tem problema de carga sólida, né? Não Se a entendi. estanqueidade, está numa condição boa, né, ou assim, tipo, não tem nada exagerado, tipo uma passagem direta, que tu não consegue nem visualizar a pressão de abertura, mas tu consegue visualizar, tu vê que está vazando, mas tu consegue ainda medir bolhas e tudo. Isso também remete que o paralelismo, tá, e a perpendicularidade dela não estão ruins. Então tu já tem uma noção de que ali a mola não está tão crítica. Entendi. Não, é por Não. causa que teve uma empresa que eu trabalhei, não exatamente esse tipo de mola, né? Mas era uma mola Uhum, do válvula de controle. uhum. Que o que a gente fazia? Se a válvula dava estanque, a gente chegava e media o, né, o comprimento da válvula. E a gente Da conseguiu. mola? Isso, da mola, desculpa, da mola. E a gente Uhum. conseguiu perceber, depois de algum tempo, que ela começava a ficar maior, entendeu? Em um certo ponto, ela não dava mais a estanqueidade que precisava dar, entendeu? Junto com o diafragma, obviamente. Tá, mas aí pode ser mas, só um pouquinho. Mas aí, se tu vai comprimir, por que ela ficava maior se tu estava comprimindo ela para dar estanqueidade? Ah, É, não, tá. Quando tu Mas eu não consigo entender agora, não sei qual é essa relação, porque quando tu é, solta o a, diafragma, ela. é válvula para ar para abrir, no caso, né? Tá, não, pois é, mas eu digo, como é que tu ia medir? Tu ia medir ela em operação? Como? Não. Quando ela ia para bancada. Tá, tu fazia o Fazia o teste de teste de carga bolha sólida, na então, é isso? bancada. Fazia o teste de estanqueidade, no caso, né? Aham, entendi. Mas Não, aí eu queria te perguntar se tem como, tipo assim, nesses testes, quando a gente vai. Porque a PSV, teoricamente, a gente teoricamente não, né? A gente tem que desmontá-la sempre, quando ela chega na bancada. sim, A gente consegue fazer isso. esse tipo de medição também? Ou não? Não, deu carga sólida. Né? Para esse tipo de medição é carga sólida. Tu Beleza, vai, então, tu vai, obrigado. tu vai tirar ela e vai fazer a medida, depois comprime ela até quase o seu curso final e depois mede de novo, tá? Beleza, obrigado, tá? Guia, tá bom? Por nada. Guia, tá? O que tem a guia aqui, ó? Então, aqui já tiraram pintar, suporte. A guia é limpeza. Então, não, limpeza, né? Limpar. Haste. Ó, a haste aqui, se a gente olhar lá embaixo, ó, ela tá meio assim, suja, né? Danificada. Aqui, normalmente, eu recomendo sempre polir, tá? Polir a haste. Pra dar aquele talento lá para fazer, então deixar ela bem visualmente bonita, né? Alavanca. Bom, a alavanca aqui, tá, pessoal? Ela vai ser, logicamente, pintada, jateada e tudo mais. Mas ela, olhando assim pela foto, tá? E claro que no visual é mais fácil, mas aqui eu vou dizer que ela está ok, tá?
que está conforme, não tem problema nenhum. Parafuso de ajuste. Olhando aqui, né, eu preciso, por exemplo, tá, fazer, então, escovar ele, né? Ó, escovar. E poderia, por exemplo, colocar ali lubrificar, tá? Seria uma medida muito boa, né, para garantir a integridade dele e também facilitar o meu processo de ajuste da válvula, tá? Opa, aqui não vai nada, é de baixo. Então, ó, parafuso de ajuste, tá? Então, vou botar aqui que não está conforme, né? E eu vou, por exemplo, escovar barra lubrificar. Beleza. Contraporca. Contraporca está ok. Tá? Olhando assim, ela está ok. Parafuso trava, também está ok. As ranhuras do flange, tá? Olhando aqui, pela foto está ok, tá? Logicamente que a gente vai fazer no visual, mas eu vou dar um ok aqui para ela. Fole, não tem. E juntas, é um castelo aberto, não tem, tá? E aí, o que acontece? A partir dali, eu já defini tudo o que é para fazer, tá? Então, agora sim, eu já iniciaria o meu trabalho, né? E isso também seria como um checklist depois, na hora de fazer o relatório, o que o profissional lá que vai executar o relatório, vai completar o relatório, vai emitir o relatório, ele vai colocar lá nos dados o que de execução do trabalho de manutenção, tá? Então, olha só aqui, pessoal, eu vou agora aqui, ó, dar um zoom, né? Um zoom não, abrir a apresentação, e ó, então aqui foi feito o trabalho. Então, ó, foi escovado, aqui só não aparece, por exemplo, a parte da lubrificação, foi feita a limpeza, né? Aqui limpeza do suporte, limpeza do anel inferior, limpeza e lapidação de ambos. Já deu para ver que foi pintado, ó, jateado e pintado. Ah, Xavier, mas como é que eu vou saber que foi jateado? Bom, é parte do princípio para isso, tá? Aqui, ó, olha as superfícies de vedação, tá, pessoal? Isso aqui é importante, ó. Então, ela deve ser sempre íntegra, tá? Se vocês for montar a válvula e por acaso o pintor pintou tudo, a gente tem que lixar isso aqui e limpar, tá? A mesma coisa aqui, tá? Ah, Xavier, mas tu falou que não vai junto, tudo bem. Mas já usa isso aí como padrão, né? Mesmo que não vá junto, deixa legal ali, pode botar de repente uma graxinha para preservar, porque está no substrato, né? E aí tampa, tá? E fecha. Isso é qualidade de manutenção. Aqui, ó, a descarga estava íntegra, né? Foi jateado, já dá para ver todo. Aqui não aparece o engachetamento, tá? Mas aparece a parte de pintura. E a mola aqui foi limpa, né? Aqui ficou no substrato mesmo. E aqui o suporte também pronto. E aí depois ela montada certinho, né? Teoricamente era para ter um lacre aqui, tá? Eu não sei se ali dá para ver. Deixa eu ver se ali é o lacre ou não ampliar. Deixa eu ver onde é que está o ampliar. Aqui está, ó, a plaqueta e aqui está o lacre, tá? Lacrou-se a válvula, tá bem?